Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A música da abertura de hoje foi As Árvores, de Arnaldo Antunes. Já que vocês estão fazendo aí o primeiro trabalho com árvores, né? Árvores B. Então vocês estão com muita árvore na cabeça aí, então escolhi essa música em homenagem a vocês. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Hoje eu vou começar a falar da segunda parte da disciplina, que é a parte de grafos, tá bom? Só que antes disso, eu vou só finalizar um pouquinho aqui algumas coisas, vou fazer alguns comentários sobre essa primeira parte da disciplina, que é a parte de estruturas de dados em memória secundária, né? Então, normalmente, as duas estruturas aí que a gente apresenta, né, são para disco, né, é a árvore B e o hash em disco, né? E eu não vou dar hash em disco porque a gente começou o semestre aí já meio atrasado, vamos dizer assim, então eu vou dar uma encurtada, né, no conteúdo. Então eu optei por não falar em detalhes aí do hash em disco. Mas aí eu vou comentar aqui rapidamente o que é o hash em disco para vocês terem uma noção, tá bom? E aí, só que antes de eu falar do hash em disco, eu ainda vou mostrar aqui fazer uma consideração aqui, ainda falando das árvores B, né? Então eu tô aqui, ó, eu abri a apostila do meu xará lá, professor Alexandre, o Alexandre Xavier Falcão, né? A apostila que está lá no E-Disciplinas, certo? Aí eu tô aqui na página 15, tá? Então aqui, ó, antes dele falar da árvore B, ele faz uma consideração aqui sobre como que seria se a gente quisesse pegar uma árvore balanceada qualquer, dessas feita para funcionar na memória principal, né? Por exemplo, uma AVL, né? Que é uma árvore balanceada, mas que ela é projetada para ser usada na memória principal. Aí o que a gente podia fazer para usar essa árvore em disco, né? Só que assim, lembra que aquela história do disco é a seguinte, né? Para valer a pena, a gente tem que ler uma quantidade mínima de bytes, né? É a mesma coisa que você fala assim, eu vou lá na praia tomar 10 minutos de sol. Não vai valer a pena, né? Se você tiver no quintal da tua casa, aí você fala, vou aqui no quintal da minha casa tomar 10 minutos de sol, aí vale a pena. Agora, se você falar, não, eu vou pegar o carro, vou gastar gasolina, eu vou pagar pedágio, vou chegar lá na praia e vou ficar 10 minutos no sol para depois voltar, obviamente não vai valer a pena, certo? Então, é a mesma coisa quando a gente vai acessar HD, né? Essa é a história que eu estou repetindo, na verdade, que eu já falei para vocês. Que é assim, se eu tenho que movimentar o braço lá da HD, que é uma coisa mecânica, né? Que uma coisa mecânica é muito mais lenta do que uma coisa puramente eletrônica, né? Então, aí eu tenho que movimentar o braço da HD, depois esperar a rotação do disco para posicionar o setor em cima da cabeça lá onde eu quero ler, embaixo, na verdade, da cabeça onde eu quero ler, que é o que a gente chama de latência de rotação. Então eu vou esperar tudo isso para eu pegar e ler 1 byte, não vai valer a pena, entendeu? Então, aí a gente chama de página, né? Essa quantidade mínima de bytes que digamos que vale a pena ler, né? Então, um cálculo que é feito aí mais ou menos, não tem assim uma fórmula, enfim, enfim, é até o objetivo do trabalho de vocês, né? Ficar brincando com esse valor aí do quantos bytes vocês vão ler de uma vez para ver o que acontece, né? Então,
Então aí a página é isso, certo? É a quantidade de bytes que você vai ler de uma vez só, né? De forma que vale a pena você fazer essa operação, ou de leitura ou de escrita, né? Bom, beleza. O que que a gente poderia fazer então, já que um nó de uma AVL, ele ocupa poucos bytes, né? Não vale a pena eu ir lá na HD para ler um nó de uma AVL, igual a gente estava fazendo, né, com a árvore binária de busca, né? Que a gente lia um nó, né? Na verdade, a gente não lia nenhum nó, né? A gente ficava lendo campo por campo do nó, né? Então a gente lia um inteiro, depois lia outro inteiro e assim sucessivamente. Aí então o que que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar a árvore e como se a gente fosse, eu vou chamar de paginar a árvore, né, nesse entre aspas aí, é como se a gente dividisse então os nós e atribuísse a uma página a cada um deles, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse desenho, os 7 nós aqui que estão no topo aqui da árvore, eles estão na página 0, né? Aí depois, ó, essa subárvore aqui toda está na página 1, né? E assim por diante. Então você ia criar páginas para colocar os nós da tua árvore. Aí você estipula lá, cada página eu vou guardar 7 nós, né? E esse valor você poderia alterar lá do jeito que você quisesse, né? Aí ficaria assim, né? Então na hora que eu fosse ler, por exemplo, fazer uma busca, né? Vamos supor que eu estou buscando o menor elemento aqui, ó. Então vou ter que ir tudo para a esquerda, né? Então vou começar na raiz. Aí eu vou pegar, vou carregar a página 0. Ou então a página 0 já vai estar lá na memória. Aí eu tô na raiz, eu falo, agora eu tenho que ir para a esquerda. O filho da esquerda tá nessa página que está carregada na memória? Tá. Então beleza, vamos para o filho esquerdo. Aí de novo, quem tem que ir para o filho esquerdo de novo? Ele tá na página que está carregada na memória? Tá, beleza, então desço para o filho esquerdo. Aí, aí tenho que ir para a esquerda. Aí eu falo, bom, o filho esquerdo, ele está na página que está carregada na memória? Não. Então carrega. Então aí a gente carregaria a página 1 toda na memória, aí sim desceria agora para o filho esquerdo, e aí poderia descer mais alguns filhos sem precisar carregar nenhuma outra página. Certo? Então seria, né, uma solução aí que pode ser até interessante, né? Não sei, na verdade, né? Teria que implementar, teria que analisar isso com mais cuidado, né? Mas então, por que que eu estou falando isso, né? Para dizer que assim, a árvore B, ela não é a única solução, né, que a gente tem para fazer isso. A gente poderia simplesmente agrupar vários nós numa única página. Agora, a questão é que assim, a árvore B, ela já é projetada para isso, entendeu? Porque aqui tem alguns detalhes de implementação que a gente teria que pensar, né? Falar assim, por exemplo, o campo ESC, ele tem um endereço de um nó aonde, né? É o endereço na memória. E aí como que eu sei se esse endereço na memória já está carregado na memória ou não está? Então eu teria que ter um campo a mais para dizer qual é a página que está. Né? Então o endereço ele seria composto por uma página e um endereço dentro dessa página, por exemplo. Né? Que aí eu falo, o nó da esquerda que está na página 0 no endereço tal. Aí eu vou olhar, a página 0 está na memória, beleza, então eu posso ir. Então, sabe, tem alguns detalhes aqui que a gente teria que pensar e talvez isso não ficasse tão bom, né? Aí também tem toda a forma como a árvore ela a estrutura dela é alterada ao longo do tempo, né? Porque se você pegar lá a AVL, assim como a árvore rubro-negra, ela tem aquelas operações de rotação que vocês viram aí na disciplina de AED1, né? Aquelas rotações lá e tal. Então, sei lá, se você tivesse que fazer, por exemplo, uma rotação nesse nó aqui à direita, aí vocês lembram lá o que é uma rotação à direita nesse nó, né? Esse nó da esquerda, que é o fio esquerdo dele, passaria para essa posição e esse cara desceria para cá, vamos dizer assim, né? Ou seja, você ia ter que alterar 3 páginas aqui, na verdade, né? Que você ia pegar a página 0, a página 1 e essa página 1, a página 2, né? Que seria a página dessa subárvore aqui. Então, uma rotação ela já envolveria 3 páginas, né? Então, sabe, às vezes a forma como a estrutura ela é alterada talvez não fosse tão eficiente, entendeu? A gente teria que olhar isso com mais cuidado para bater o martelo, mas já dá para desconfiar que não ia ser tão eficiente,
certo? Então a árvore B, ela já é pensada para disco, por isso que ela, sabe, até aquela versão que a gente viu do código lá do Cormen, né, que faz o preemptivo lá, como é que era? O split preemptivo e o merge preemptivo. Tudo isso era pensando em minimizar a quantidade de acessos ao disco. Né? Agora, a AVL não é feita para isso, então, sabe, realmente dificilmente vai ser melhor do que uma árvore B, simplesmente a gente fazendo essa paginação aqui. Né? Certo, mas aqui só para vocês saberem que, né, a gente poderia pensar em soluções alternativas. Agora, indo lá para a questão do hash em disco, né? Deixa eu dar um bico na minha água aqui enquanto eu procuro. Então, assim, pessoal, quem quiser dar uma lida sobre isso, tá aqui na página 25, tá? Tem algumas coisas aqui. Só para relembrar, não tem muita coisa, mas tem aí algumas coisas aí para falar de hash em disco, tá bom? Só para lembrar vocês, né, que vocês viram isso em AED1, certo? O que é uma tabela de hash. Então vamos só olhar aqui no Visual Go um hash table aqui, ó. Eu estou pegando a função de hash mais simples aqui, né, que é o resto da divisão pelo tamanho, né? Então, se eu tenho uma tabela aqui com tamanho 7, que é essa aqui, aí eu vou inserir uma chave, aí eu vou fazer o resto da divisão da chave por 7. Então, por exemplo, 18 dividido por 7 dá 14 e o resto é 4. Né? Então ele está na posição 4, tá vendo? Então é assim que a gente faz o cálculo. Então vamos inserir uma chave aqui, ó, 38. Vamos ver. 38 vai dar resto 0, né? Não, é por 7 eu falei? Tá, eu calculei errado. O 38 já estava aqui, é isso? Ele colocou aqui, eu não lembro, eu não vi se ele já estava ou não. Então deixa eu inserir. Bom, se o 38 está aqui, o 39 vai para a próxima, certo? Que é o resto da divisão do 39 vai ser um a mais do que o do 38. Então vou colocar o 39. Ó. Vou colocar o 40 primeiro, vai. Vou colocar o 40. Que aí o 40 então tem que ir no i5 aqui, né? Beleza. Então, a função de hash é isso, certo? Eu te dou uma chave e ela me devolve um índice dentro de basicamente de um vetor, né? Em que eu vou ter que colocar o elemento. Né? Basicamente é isso. Só que aí, vocês lembram lá que pode acontecer o que a gente chama de colisão, né? Então, por exemplo, quando eu for inserir o 39, que aí o 39 ele vai dar aqui na posição 4. Só que a posição 4 já está ocupada, né? Pelo 18. Aí o que vai acontecer? Cadê? Parou aqui ou eu que comi bola aqui? O que aconteceu? If n mais 1 igual a m, sorry, is near... Eu peguei uma tabela que está me falando assim, só lamento, né? Linear probing, acho que eu não li direito aqui o que estava aqui. Vou ver aqui. Double hashing, não. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Porque aqui tá. Desculpa, tá, pessoal? Eu comecei com. Vou criar uma do zero aqui, ó. Beleza. Vou inserir aqui, ó. 39. Vamos ver. Deu na posição 0 porque. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O resto da divisão de 39 por 13 é 0, né? Aí eu vou inserir aqui o 42, ó. Aí ele vai ficar no 3, ó. Certo? Então o mesmo esquema que eu estava falando antes, vou inserir mais alguns aí. Aí, quando eu ia falar da colisão, né? Quando eu vou inserir alguém, então, por exemplo, se eu pegar o 13, que vai dar 0, o resto da divisão por 13, ele vai cair aqui. Aí aqui, o 30 já está ocupado pelo 39. Aí isso é o que a gente chama de colisão,
né? Quando tem uma colisão, aí o que que ele faz? Ele insere, isso aqui vai ser uma lista ligada, né? Então ele insere na lista ligada, tá bom? Então, ou seja, a estrutura básica, é claro que assim, tem vários tipos diferentes de hash, mas o tipo, digamos, mais conhecido, mais básico é esse aqui, tá? Que é o hash que eu tenho um vetor, né? E esse vetor, ele tem ponteiros para listas ligadas, né? E aí eu uso alguma função de hash, tá? Aqui eu estou usando essa aqui do resto da divisão, mas eu poderia jogar, fazer um cálculo lá todo diferente para depois tirar o resto da divisão, porque no final das contas sempre vai cair no resto da divisão pelo tamanho do vetor, certo? Para dar um número de 0 a n-1, se n for o tamanho do vetor. Mas você não precisa pegar a chave direta e fazer esse cálculo. Você pode, digamos, bater a chave no liquidificador, vamos dizer assim, né? Fazer algum cálculo estranho lá qualquer e depois tirar o resto da divisão. Isso por quê, né? Porque a função de hash ela tem que ter um bom espalhamento, né? Então se falar, eu quero inserir os números, eu não quero que ele insira tudo no mesmo lugar, né? Eu não quero que tenha muitas colisões, né? Então se eu tiver uma tabela de hash de tamanho n e eu for inserir aí mais ou menos n números, né? Se eu for inserir O de n números, né? Eu quero que o tamanho esperado de cada uma dessas listas ligadas seja O de 1, tá bom? Eu perguntei para vocês aí se vocês já estão estudando notação assintótica, vocês disseram que sim, certo? Então, O de n é o que? É linear, certo? O de 1 é o que? Constante, certo? Então, constante é menor assintoticamente falando do que O de log n, certo? Quando a gente fala de árvore B ou árvore balanceada de árvore qualquer aí pode ser AVL, ou qualquer árvore balanceada, né? Árvore binária de busca, né? Balanceada, ou então árvore B, elas têm altura O de log n, certo? E ou seja, uma busca, uma inserção, uma remoção é tudo operação que custa O de log de n, né? No hash, o tempo esperado é O de 1. Então, o tempo esperado é mais eficiente do que numa árvore binária de busca, por exemplo. Tá? Só que é o tempo esperado, tá? Não é o pior caso, porque geralmente, né, a gente pode fazer análise de pior caso e análise do tempo esperado, né? Então, no hash, no pior caso, você vai ter O de n, né? Porque você vai falar, no pior caso, todas as chaves que eu vou inserir vão cair no mesmo lugar, né? Eu tô falando isso aqui meio rápido, pessoal, porque eu tô assumindo que vocês estudaram hash já em AED1, tá bom? Eu tô só relembrando, tô refrescando a memória de vocês. Então, no pior caso, pode ser que eu tenha várias colisões, né? Então, se eu inserir, sei lá, 26 elementos, né? Aí, sei lá, vamos supor, 13 ficam aqui na mesma posição. Então, eu tô no pior caso, eu vou ter um O de n aqui, né? Certo? Para fazer uma busca, sei lá. Porque aí depois a busca é assim, né? Se eu estou buscando um número, eu falo, por exemplo, o 13, ele tá ou não tá aqui? Aí eu vou calcular a minha função de hash, vou ver que o 13 está na posição 0, aí eu vou ter que percorrer essa lista ligada, que eu vou falar, o 13 está aqui? Não. O 13 está aqui? Tá. Certo? Então é isso, se eu quiser boicotar, né, a estrutura, ó, eu vou inserir maliciosamente as chaves que geram mais colisões, ó, 26. Já está com, né, a lista está crescendo aqui, tá bom? Só que a matemática também, essa coisa da estatística, né, de falar o que é provável de acontecer, o que não é, isso é uma coisa que também não é de se desprezar, né? Porque um exemplo que a gente pode dar aqui, que é assim, você vai jogar um dado, aí você vai jogar o dado 10 vezes, aí você acha que vai cair 10 vezes o mesmo número, né? Quantas vezes você já viu isso acontecer, né? E aí se você calcular a probabilidade disso acontecer, você vai ver que a probabilidade é muito baixa,
né? Então você tem um grau de confiança alto de que isso não vai acontecer, né? De repente você até aposta um dinheiro, né? Você fala, eu aposto aí com você. Se você jogar 10 vezes o dado e der 10 vezes o número, eu te dou R$ 500. Se não, você me dá os R$ 500, entendeu? Então, enfim, acho que ninguém, quem for apostar, acho que ninguém apostaria que ia dar 10 vezes o mesmo número, né? É porque acho que todo mundo intuitivamente sabe que é muito pouco provável que isso aconteça, tá bom? Então no hash é a mesma coisa. Há uma, aí você, dependendo da função de hash que você vai usar, você consegue calcular a probabilidade de ter um número pequeno de colisões. Né? Se falar, se você inserir aqui elementos aleatoriamente, né? O tamanho esperado da lista aqui, da maior lista, vai ser O de 1. Né? E é isso que a gente quer, né? Que ela seja O de 1, cada uma dessas listinhas aí. Beleza, pessoal? E aí é claro que esse N que eu estou falando é o número de chaves que você vai inserir, né? Que digamos, é o tamanho dos seus dados, né? Tá bom? Porque é claro que se você tiver com um vetor desse aqui muito pequenininho e aí você começar a inserir muitos, uma hora isso aqui não vai aguentar, né? Você fala, eu tenho 13 vagas aqui, né? Aí eu vou inserir 300 chaves. Aí não dá para você esperar que isso aqui vai ter um tamanho O de 1, né? Então você tem que ver que tem que ter uma compatibilidade de tamanhos aqui, né? Se falar, se eu vou inserir 300 chaves, eu tenho que ter uma tabela de hash com mais ou menos 300 entradas, né? Certo? A ideia é mais ou menos essa, né? Beleza. Então, agora vocês lembram aí o que é o hash aí, mais ou menos, né? Eu refresquei mais ou menos a memória de vocês. Na verdade, é uma estrutura bem simples de implementar, né? O que é difícil no hash é analisar, né? Se você pegar a função de hash e vai analisar tal, isso é difícil, mas entender como o hash funciona e como implementar, isso é bem fácil, na verdade, né? Certo? Basta você saber manipular vetor e lista ligada e tá tudo certo, né? Aí o que muda quando a gente vai falar de hash em disco, né? Quando a gente vai falar de hash em disco, aí vem de novo aquela mesma coisa. Você vai ter tipo páginas aqui, né? Então, cadê onde é que eu tava? Então aqui, ó, em vez de você ter um nó, então quando você insere aqui, né, eu vou chamar isso aqui de um nó, né? Então em vez de você ter um nó para cada chave, você vai ter um nó grandão lá, que aí ele vai caber um certo número de chaves, então vai ser a página, né? Então vai ter uma página aqui que cabe, sei lá, 200 chaves. E aí quando você inserir até 200 elementos, você nem vai considerar que isso é uma colisão, entendeu? Porque você vai falar, quanto couber aqui nessa página, tudo bem. É um acesso só ao disco que eu vou fazer, né? Agora, então você vai ter tipo páginas aqui com vários nós, né? Então você vai ter o mesmo esquema de antes, uma lista, só que uma lista de páginas. Aí dentro de cada página você vai ter várias chaves, tá bom? Aqui na apostila ele não fez nenhum desenho, né? Mas basicamente, não tem nenhum desenho. Total, só confirmando aqui. Não tem mesmo. Mas então, basicamente, a diferença é essa, tá? Você só vai considerar colisão quando estoura o tamanho da página, né? Então, cadê aqui? Ó, nesse caso, leva uma chave para o endereço plá. Cadê aqui? Eu só queria achar onde ele fala pela primeira vez a palavra colisão. Tava aqui em cima, eu perdi aqui. Deixa eu fazer o find aqui. Colisão. Tá aqui, ó. Então, as chaves mapeadas em um mesmo bloco são denominadas sinônimas e uma colisão ocorre quando o número de chaves mapeadas em um único bloco é maior que n. O n aqui para ele é o tamanho do nó, certo?
tá bom? Então, quando eu tiver um nó aqui que cabe 200 chaves, então colisão, eu só vou dizer que há uma colisão quando eu inserir mais do que 200 chaves nessa posição, tá bom? É a única coisa que muda, tá, pessoal? Então é bem tranquilo, tá? Então também é fácil de implementar. Aí depois o que dá trabalho é analisar a função de hash, enfim. Aí você vai ter que colocar na tua análise o tamanho da página, né? E aí o que você está querendo analisar é a quantidade de acessos ao disco, né? Certo, pessoal? Então tá bom. Então ficamos por aqui com essa primeira parte do curso e vamos agora começar a falar de grafos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar um bico aqui no meu chá, na verdade. Meu chá que já está gelado. Bom, esse material aqui é do professor Coelho, lá do IME-USP, quando ele deu essa disciplina aqui, ó, MAC 0328, que o nome é Algoritmos em Grafos. Aqui os slides são de 2011, tá bom? Professor Paulo Feofilov, tá bom? Mas quem fez esses slides foi o professor Coelho, tá? Bom, então aqui, ó, a questão aqui é assim, né? As aplicações de grafos, né? Então os grafos, geralmente a gente desenha eles assim, né? Bolinhas e tracinhos, né? Ligando essas bolinhas, tá? E isso tem aplicação em vários lugares diferentes, né? Em química, redes sociais, biologia, transporte, tem uma quantidade infinita de problemas aí que você pode modelar com grafos, tá bom? E aí o matemático ele gosta de, né, ir direto ao ponto aqui, né, e falar, bom, eu quero olhar para isso como um grafo, né, não importa se é uma rede de proteínas aqui da biologia ou se é uma rede de indivíduos e seus relacionamentos aqui de amizade. Para o matemático não importa, ele vai falar, isso aqui é um grafo, isso aqui é um vértice, isso aqui é uma aresta, certo? Então a gente vai focar nessa parte mais matemática, tá bom? Sem se preocupar tanto com da onde, que o vértice representa no problema. É igual na matemática, né? Você fala 1 mais 1 é igual a 2. Aí você tem as aplicações, né? Uma maçã mais uma maçã são duas maçãs. Por aí vai. Beleza. Aí aqui tem as referências, aqui é claro que você não vai considerar isso aqui, né? O PACA, não sei o que, isso aqui não, o nosso não é esse, né? O nosso é o E-Disciplinas. Aí tem aqui as referências, né? O livro do Cormen, o livro do Cedric e o livro do Paulo Feofilov. Certo? Essa disciplina aqui deles, que corresponde, né, à segunda parte da nossa, então a gente pode dizer que isso vale para a nossa também. É uma disciplina introdutória em projeto e análise de algoritmos sobre grafos, né? Então tudo que a gente vai ver aqui daqui para frente envolve grafos. Um laboratório de algoritmos sobre grafos. Beleza. Combina técnicas de programação, estrutura de dados, análise de algoritmos e teoria dos grafos, tá bom? A gente, assim, análise de algoritmos é o quê? A gente, sabe, análise básica, né? É notação assintótica, é conseguir ver um algoritmo e ver quanto tempo ele consome, um algoritmo simples, né? Não tem aqui nenhum algoritmo super complicado. Então, coisa básica de análise de algoritmos. E também o básico de teoria dos grafos, né? Essa disciplina de teoria dos grafos, ela tem um lados assim mais teóricos que a gente não vai ver aqui, tá? O que a gente vai ver mais é algoritmo mesmo, né, em grafos. A parte de teoria dos grafos é quando a gente quer provar teoremas sobre a estrutura do grafo, né? Não é o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina. Aí ele fala de pré-requisitos aqui, né? Tem os oficiais e os extraoficiais, né? Então lá no caso, aqui no nosso caso, o pré-requisito oficial é a ED1, né? Acho que é só a ED1, né? Não lembro se tem mais algum. No entanto, é recomendável que já tenha cursado. O laboratório de programação deles é o equivalente à introdução à programação, né?
E a estrutura de dados deles aqui é o nosso AED1, né? Certo? É que na verdade eu acho que eles têm aqui um laboratório de programação, acho que seria uma introdução muito mais básica do que a nossa introdução. Acho que a nossa introdução à programação talvez ela misture um pouco de princípios de desenvolvimento de algoritmos e laboratório de programação. Tá? O laboratório de programação é mais assim, aprender o básico mesmo, assim, arroz com feijão, né? O que é um if, o que é um for, o que é um while, né? Agora, princípio de desenvolvimento de algoritmos já pega ali um algoritmo de ordenação, né? Já tem algumas coisinhas assim, né? Beleza. Costuma ser conveniente cursar essa disciplina junto com a análise de algoritmos, que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão cursando introdução à análise de algoritmos. Certo? Principais tópicos: grafos dirigidos, estruturas de dados para grafos, acho que talvez a gente consiga ver essas duas coisas hoje. Construção de grafos aleatórios, florestas e árvores. Agora, as árvores que a gente vai ver aqui não são árvores de busca, tá? São árvores, enfim, isso a gente vai ver aí. Caminhos e ciclos. Busca em largura, caminhos mínimos, grafos bipartidos, busca em profundidade, grafos dirigidos acíclicos, ordenação topológica. Até aqui acho que quase com certeza a gente consegue ver. Já não sei se a gente consegue ir até o fim aqui, tá bom? Que é o que? Pontes e ciclos, grafos conexos e componentes, grafos biconexos, árvores geradoras mínimas e fluxo em rede. Certo? Acho que esses dois últimos tópicos aqui são os que talvez a gente não... É mais difícil, acho que a gente chegar lá. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer até o fim do semestre. Então vamos começar a falar de digrafos, né? Um digrafo, que do inglês aqui, Directed Graph, e aí a gente pode ver, essa nomenclatura de grafos ela não é padrão, tá? Então às vezes você vai pegar um livro, ele não vai usar esse termo aqui de grafo, ele pode usar o termo grafo dirigido, ou então grafo orientado, tá bom? Aliás, quem acho que cunhou esse termo aí foi o próprio Paulo Feofilov, se eu não me engano, tá? Eu acho que ele que inventou esse termo aí, de grafo. Tá bom? Então você pode ouvir grafo dirigido, grafo orientado, né? Um digrafo consiste de um conjunto de vértices, que são esses círculos aqui, e um conjunto de arcos, que são essas flechas aqui, tá bom? Um arco é um par ordenado de vértices, tá? Ordenado. V e W são vértices e V'(W) é um arco, tá? Nessa notação que a gente está usando, tá? Então, aí, então, por exemplo, ó, VD é um arco aqui, ó. VW é outro arco, DF é outro arco, D'(F), tá bom? Não, é diferente de eu falar F'(D). F'(D), a setinha tinha que estar apontando para lá, tá bom? Então, DF é um arco desse digrafo. FD não é um arco desse digrafo. Ponta inicial e ponta final. Para cada arco VW, o vértice V é a ponta inicial, tá, do arco, e W é a ponta final do arco, tá bom? Então V é a ponta inicial e W a ponta final de VW, tá? Então, sei lá, se eu pegar esse arco aqui, ponta inicial é A, ponta final é C, tá bom? Esse aqui, ponta inicial W, ponta final F, e assim por diante. Arcos antiparalelos. Dois arcos são antiparalelos se a ponta inicial de um é a ponta final do outro. Tá estranha essa definição, né? Ah, tá. Assim, é que eu fiquei aqui meio viajando, mas assim, basta você inverter, né? Você fala o que é ponta inicial de um vai virar ponta final do outro, e o que é ponta final do outro vai virar ponta inicial do um, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o V para W é um arco, W para V é outro, esses arcos eles são antiparalelos, tá bom? Que a ideia de paralelo seria se eu tivesse dois arcos na mesma direção, né? Aí aqui, como eles estão indo em sentidos opostos, então eles são antiparalelos. Então eles estão ligando os mesmos vértices, só que em direção oposta, em direções opostas,
tá bom? Digrafos simétricos. Um digrafo é simétrico se cada um de seus arcos é antiparalelo a outro, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, se tem um arco de B para E, então tem que ter um de E para B também, tá? Então, se tem o do B para o E, tem do E para o D também. Se tem do A para o B, vai ter do B para o A também. Então, isso aqui é um grafo simétrico, tá bom? Ele vai, sempre que vai e volta também. Beleza? Aqui, ó, acho que ele não vai falar isso no texto, então eu vou falar que a gente não vai trabalhar com arcos paralelos, tá bom? Acho que a definição dele talvez na definição dele mais para frente, do jeito quando ele for mostrar o código, vai ficar claro isso, tá? Mas eu já vou falar, já vou dar um spoiler aqui. Então, o nosso digrafo, ele não vai ter arcos paralelos, tá bom? Então, se você tiver um arco ligando D para B, por exemplo, é um só, você não pode ter dois arcos, tá? Porque tem algumas situações em que você pode ter arcos paralelos, tá bom? Mas não é o caso aqui, tá bom? A gente vai trabalhar com digrafos que não têm arcos paralelos, beleza? E a gente também não vai permitir laços, tá? O que é um laço? Um laço é quando a ponta inicial é igual à ponta final, tá bom? Então você poderia desenhar assim, né? Um arco tipo saindo e voltando para o mesmo vértice. Isso também não vai ser permitido, tá bom? Aí, assim, quando eu aprendi isso lá na disciplina de grafos, a gente chamava isso de grafo simples, né? Então, eu nem falei o que é um grafo ainda, então eu só falei o que é um digrafo, né? Então a gente vai chamar de digrafo simples, tá? O digrafo simples é o que não tem laços e não tem arcos paralelos, tá? Ele pode ter arcos antiparalelos, mas não arcos paralelos, tá bom? Beleza. Aí o que é o grau de entrada e o grau de saída de um vértice, né? O grau de entrada de um vértice V é o número de arcos com ponta final em V, tá? O grau de entrada. E o grau de saída é o número de arcos com ponta inicial, tá bom? Então, por exemplo, o A. O A, quantos arcos estão entrando nele? Nenhum. Então, o grau de entrada dele é zero, tá? Quantos arcos estão saindo do A? 2. Ah, então o grau de saída dele é 2, certo? O V aqui, ó. Quantos arcos estão entrando nele? 1. Ah, então o grau de entrada dele é 1. Quantos arcos estão saindo? 2. Ah, então o grau de saída dele é 2. Certo? Até agora é só a definição, né, pessoal? Mamão com açúcar aí, ó. Número de arcos. Quantos arcos, no máximo, pode ter um digrafo com V vértices? Pergunta. Resposta. V vezes V menos 1. Certo? Porque se você fosse olhar, ó, olhando para V, né? Vamos olhar aqui, ó, V sendo 6 aqui, né? Quantos arcos poderia ter aqui? É de todo mundo para todo mundo, né? Então eu teria arco saindo. Eu teria, para cada N, para cada um dos N, eu teria N menos 1 arcos saindo, né? Então eu teria do A saindo 5 arcos para os outros, né? Do C saindo 5 arcos para os outros e assim por diante, tá bom? E esse seria um grafo, seria um digrafo simétrico, né? Porque se eu olhasse, depois que eu colocasse aí todos esses arcos, para todo par de vértices ia ter o arco indo e o arco voltando, né? Então sempre que tem um arco indo e tem também o voltando é um digrafo simétrico, né? Aí a gente diz que ele é completo, tá? Quando ele tem todos os arcos que dá para ter. Então ele seria um digrafo completo e um digrafo simétrico, né? E aí ele teria V vezes V menos 1 arcos, tá bom? O que é θ de V ao quadrado, tá bom? Espero que vocês saibam aí já a notação assintótica, certo? Então, quando a gente fala θ, quando a gente fala O, a gente está falando de limite superior. Limite superior. Quando a gente fala ômega, que é aquela letrinha que parece uma ferradura, né? Aí a gente está falando de limite inferior, né? E quando a gente fala de θ,
a gente está falando que é O e é ômega ao mesmo tempo. Então, limite inferior e limite superior é V ao quadrado, tá bom? É, isso lembrando lá da notação assintótica. Aí vocês têm que lembrar a definição, tá, pessoal? Porque é um limite que eu falo mínimo e máximo assintótico, né? Então, assim, existe uma constante C que eu multiplico pela função tal que para todo n a partir de algum n0 é difícil falar isso sem escrever, né? É assim, né? Por exemplo, vai, deixa eu fazer aqui. Agora, já que eu comecei a falar, né? Já estou até arrependido. É assim, né? Deixa eu abrir o bloco de notas aqui, vai. Aqui. Então, por exemplo, né? Se eu tenho uma função aqui, ó, f de n, né? Aí eu quero falar que ela é O, né? Eu quero falar que ela é O de n ao quadrado, tá? Eu vou dar o exemplo com o quadrado, porque isso aqui não é uma aula de notação assintótica, eu só estou dando um exemplo. Então, para eu dizer, para eu provar, né, que f de n é O de n ao quadrado, eu tenho que mostrar isso aqui, ó. Eu tenho que mostrar alguma constante c que eu multiplico por n ao quadrado. E isso tem que ser verdade, menor ou igual, né? Para todo n maior ou igual a algum n0 aí, que eu vou falar, tá bom? Então eu falo, se eu... Então, por exemplo, lá no caso do n... a minha função lá, f de n, era n vezes n menos 1, né? Que é a mesma coisa que n ao quadrado menos n, né? Essa aqui tá fácil, né? Porque tem um menos aqui, né? Então, para provar isso aqui, eu poderia falar assim, para C igual a 1, né? Para C igual a 1, é C maiúsculo aqui, né? Para C igual a 1 e N0 igual a 0, né? Tá fácil, vou colocar 1 aqui, vai. Porque acho que o N0, eu acho que ele tem que ser maior ou igual a 1, né? Aí vale essa relação, certo? Se eu pegar C é 1, então vai ficar N ao quadrado. A minha função, desculpa, primeiro, né? A minha função é n ao quadrado menos n. Ela tem que ser menor ou igual a c, que é 1 vezes n ao quadrado. Isso é verdade, certo? Isso aqui é verdade para todo n maior ou igual a 1, certo? Então eu provei que essa função é O de n ao quadrado. Aí depois, se eu quisesse provar que é ômega, né? Aí eu teria que inverter aqui o lado da equação. Aí eu teria que te falar aqui, ó, acho que o meu C poderia ser meio nesse caso, né? Que aí vamos ver aqui, ó, invertendo, aí isso aqui vezes meio, né? Isso aqui seria verdade a partir de qual n0, né? Então, ó, deixa eu só mudar aqui, ó. Então, se eu fosse colocar ômega, então, para provar que f de n é ômega de n ao quadrado, eu teria que te mostrar uma constante c e uma constante n0 que valesse isso aqui. Ó. Minha função ela teria que ser maior ou igual a c vezes n ao quadrado, né? Para todo n maior ou igual a n0. Tá? Aí eu estou achando que dá certo aqui com meio, a partir de 1. Vamos ver, se fosse 1... Não sei se é verdade, vamos ver aqui. Ó. 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Então, o lado esquerdo dá 0. Maior ou igual a 1 dividido por 2 dá meio. Né? Já deu errado. Né? Já deu errado. Aqui, talvez... Não, eu falei bobagem. Não, não, tá. Se o meu N0 fosse 2, vai. Vamos colocar N0 2. Vamos ver. N0, 2, 2 ao quadrado dá 4, menos 2 dá 2.
menor ou igual. Aí 4 dividido por, que é 2 ao quadrado, né? 4 dividido por 2, 2. Beleza, tá valendo aqui. Aí se eu aumentasse mais aqui, se eu colocasse 3, 3 ao quadrado dá 9, menos 3 vai dar 6. E aqui, 3 ao quadrado dá 9, dividido por 2 vai dar 4,5, né? Aí acho que essa coisa vai começar a valer, né? 4, 4, eu tinha falado 3, aí 4 vezes 4, 16. 16, aí depois 16 menos 6, né? Aí 16 menos 6 é 10. Depois 16 dividido por 2 dá 8, né? Aí eu teria que provar por indução, né? Eu estou fazendo aqui só para, né? Eu vou fazer mais um, vai. Se eu fosse para 5, seria 25 menos 5. Aliás, eu fiz errado aqui, ó. Era 14, né? Que era. Não, 4 vezes 4, 16 menos. É 12, na verdade, né? Que é 4 ao quadrado menos 4. Então era dar 16 menos 4. Se eu fosse para o 5, 5 vezes 5, 25. Menos 5 dá 20. Depois, 25 dividido por 2 dá 12,5. Né? Então parece que é verdade aqui, né? Eu teria que provar isso por indução, mas eu estou só dando alguns exemplos aqui para vocês verem. Então assim, eu provei que essa minha função ela é ômega de n ao quadrado e provei também que ela é ômega, e o meu n0 é 2, né? O meu n0 é 2. Então para c igual a meio, n0 é igual a 2. Aí eu provei que ela é ômega de n ao quadrado e provei também que ela é O de n ao quadrado, né? Aí se ela é ômega de n ao quadrado e também é O de n ao quadrado, então isso implica, pela própria definição, tá, da notação, que ela é θ de n ao quadrado, tá bom? Então qual que é a definição de ser θ de alguma coisa? É porque ela é ômega e ela é O também, dessa coisa, tá bom? Então se ela é ômega de n ao quadrado e O de n ao quadrado, ela é θ de n ao quadrado, tá bom? É, por que que isso faz diferença, pessoal? Porque quando a gente fala O, a gente só está falando um limite superior. Então, por exemplo, se o f de n é O de n ao quadrado, isso vai implicar que ele é O de n ao cubo também. Né? Porque n ao cubo assintoticamente é superior a O de n ao quadrado. Então, se eu estou falando que O de n ao quadrado já é um limitante superior, então O de n ao cubo, quer dizer, eu estou dizendo assim, né? Que existe uma função c, que é uma constante c vezes n ao quadrado, que vai ser menor ou igual a minha, no caso do O lá, né? Então eu estou dizendo, existe aqui uma constante c que eu multiplico por n ao quadrado e isso sempre vai ser maior do que a minha função. Ah, então, pô, se eu multiplico isso por n ao quadrado é maior que a minha função, se eu multiplicar por n ao cubo vai ser também. Se eu multiplicar por n à quarta vai ser também, certo? Então o O ele não te dá, o O sozinho não te dá muita informação. Né? Pode ser que você esteja chutando para cima demais. Né? Agora, quando você tem o ômega e o O, aí você está falando, não, eu não estou chutando para cima demais. Se eu colocar tipo, graficamente a minha função e colocar a função n ao quadrado, elas vão ter curvas similares. Né? Só vai mudar aqui essa constante aqui. Né? Certo? Basicamente, eu tô falando aqui as coisas meio mais ou menos, tá, pessoal? Tá bem meia boca aqui, na verdade, mas é só para vocês lembrarem mais ou menos o espírito da coisa, tá bom? Então, a gente sempre vai preferir usar θ quando a gente puder. Quando a gente não puder, a gente vai usar O, tá bom? O θ, digamos, ele tá te falando, ó, é isso aí mesmo, é n ao quadrado mesmo. O O, ele tá te falando, olha, geralmente a gente vai usar assim na conotação de que, ó, no pior caso vai dar n ao quadrado. Mas se a gente der sorte, pode ser que dê n, e não n ao quadrado, sei lá. Certo? Então vamos voltar aqui para os grafos, né? Chega de revisão meia boca. Cadê a aula 1 aqui? Ops. Cliquei no lugar errado. Eita. Beleza.
Então, fiz toda essa explicação para lembrar vocês o que, que isso aqui significa, tá bom? Então, V vezes V menos 1 é θ de V ao quadrado, tá bom? Você pode pensar que é mais ou menos isso, é V ao quadrado, né? Da ordem de V ao quadrado. Aí, então, a gente vai dizer que o digrafo é denso quando ele tem todos os arcos que dá para ter. A gente vai dizer que ele é denso quando ele tem muitos arcos, tá? Então esse muito você pode dizer assim, ah, se for mais do que 50%, vai, do que ele poderia ter, é denso, né? Estou chutando aqui uma definição, tá? Porque não tem uma linha aí, né? Que se vai denso ou esparso. Mas você pode chamar assim de grafo, o grafo é mais denso, é mais esparso também. Então, quanto mais arcos ele tem, mais denso ele é. E quanto menos arcos ele tem, mais esparso ele é, tá bom? Beleza, então quando tem poucos arcos, a gente fala que o digrafo é esparso. Digrafos podem ser especificados através de sua lista de arcos, tá? Então, um jeito que você fala, como que eu vou dar para você o digrafo? Como que eu especifico? Ah, eu posso simplesmente listar os arcos, tá bom? Porque listando os arcos, implicitamente eu já estou, não é nem implícita, né? É explicitamente também. Eu já estou listando os vértices também, né? É claro que um mesmo vértice, por exemplo, o D, né? Ele aparece nesse arco e aparece nesse aqui também, né? Então o mesmo vértice ele aparece, pode aparecer mais do que uma vez aqui na lista. Mas se eu te der a lista dos arcos, você consegue saber qual que é o digrafo, certo? Porque você vai saber os arcos e já vai saber quem são os vértices, tá bom? Isso, e por que que isso é importante a gente saber, né, pessoal? Porque quando a gente vai analisar um algoritmo, a gente sempre analisa em função do tamanho da entrada, tá bom? Então se fala, por exemplo, o algoritmo de ordenação. Quando eu falo, esse algoritmo é O de n ao quadrado, o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando que a entrada é o tamanho do vetor lá, n, e aí o algoritmo gasta O de n ao quadrado. Então, esse n aí é sempre o tamanho da entrada, tá bom? Então aqui, ó, qual que é o tamanho da entrada? É a quantidade de arcos, tá? A gente está considerando como a entrada uma lista de arcos, tá? Porque senão isso poderia dar uma confusão, né? Se falar, eu tenho um grafo aqui, com um digrafo, né? Desculpa, com 6 vértices. Ah, então o tamanho da minha entrada é 6. Não, porque o teu digrafo pode ser denso, né? Ele pode ser um digrafo completo. Aí ele vai ter 6 ao quadrado, mais ou menos, né, arcos. Então, só que a gente não vai falar que a entrada é n ao quadrado, porque o n que eu estou chamando de tamanho da entrada é o tamanho da entrada, então é a quantidade de arcos, certo? Então a gente sempre vai olhar pela quantidade de arcos, não pela quantidade de vértices, tá bom? Na verdade, assim, né? Eu estou falando aqui, mas a gente pode usar a quantidade de vértices na hora da análise do algoritmo, porque você pode ter algum passo lá que ele vai ser feito para cada vértice. Então, aquela linha do algoritmo ela vai ser analisada em função do número de vértices, né? Só que a questão toda a gente tem que lembrar que o tamanho da entrada considerando um digrafo como entrada é o número de arestas desculpa, o número de arcos que ele tem, tá bom? E a gente sempre vai querer analisar o algoritmo em função do tamanho da entrada, tá bom? Beleza. Agora sim vamos falar de grafos. Isso é um trava-língua, né? Porque digrafo é uma coisa, grafo é outra. Mas aí quando eu tenho que falar, vamos falar de grafos, aí parece que eu estou falando, vamos falar de grafos, né? É um trava-língua. Então vamos falar de grafos. Um grafo é um digrafo simétrico, nada mais do que isso, tá bom? Só que aí a diferença é que a hora da gente desenhar, não só na hora de desenhar, vai ter algumas mudanças. Então a primeira mudança é o desenho. Então se é um digrafo simétrico, em vez da gente ficar desenhando um arco, a gente vai desenhar o que a gente vai chamar de aresta, tá? Então a aresta ela não tem direção, né? A aresta ela pode ser entendida como um par de arcos antiparalelos, né? Ou seja,
indica que tanto existe, digamos, a flechinha. É porque assim, eu ia falar, é porque assim, o grafo ou de grafo, sempre dentro de algum contexto, vai ter alguma interpretação, né? Se fala, se for um de grafo de rede social, né? Aí você vai falar assim, esse cara, ele é seguidor, né? Esse usuário B é seguidor do usuário D, né? E aí o arco na outra direção significaria que o usuário D é seguidor do usuário B, certo? Então, em algumas redes sociais, pode ser que um seja seguidor do outro e o outro não seja seguidor do um, né? Já por exemplo, o Facebook já não é assim, né? O Facebook ou tem amizade ou não tem, né? Então no Facebook é uma aresta, né? Então, a aresta ela é bidirecional, ela indica que tanto o B, digamos, é seguidor do D, como o D é seguidor do B, certo? Beleza. Então, uma aresta é um par de arcos antiparalelos. Então, tanto aí a gente pode escrever a aresta em qualquer uma das ordens aqui. Você pode falar BA ou AB são a mesma aresta, tá bom? Na aresta não tem direção, então você pode escrever tanto BA como AB e as duas são a mesma aresta, tá bom? Grafos podem ser especificados através de sua lista de arestas, tá bom? Aí é claro que essa lista de arestas você não vai colocar, né, como se você tivesse que listar os arcos antiparalelos. Quando você colocou FD, já está implícito que o DF, né, também, né, você também tem esse arco aí, DF, tá bom? Certo? Beleza. Graus dos vértices. Então, em um grafo, o grau de V é o número de arestas com ponta em V. Você não tem mais aquela história de grau de entrada e grau de saída. Você só tem o grau, tá bom? Então, o grau do V aqui, ó, é 3, porque tem 3 arestas aqui que incidem no V, tá bom? O C aqui tem grau 2, né? E assim por diante. Número de arestas. Quantas arestas, no máximo, tem um grafo com V vértices? É a metade do que tinha o digrafo, né? Porque o digrafo completo lá, ele tem arco indo e voltando para todos os pares. Aí, como a aresta é um arco, desculpa, a aresta elas são dois arcos antiparalelos, então você vai dividir aquele número por 2, certo? Só que dividir por 2 na notação assintótica não significa nada, né? Porque daquelas coisas que. Ah, eu não posso fazer isso aqui que depois eu não consigo voltar. Agora eu já fiz. Daquelas contas lá que a gente fez, né? Se falar dividir por 2, vai fazer o que aqui nessa coisa toda da notação assintótica? Nada, né? Você divide 2 aqui no C também, vai valer tudo que valia antes, tá bom? Então dividir por 2 não refresca nada em termos de notação assintótica, tá bom? Continua sendo θ de V ao quadrado. Grafo completo. Todo par não ordenado de vértices distintos é aresta. Beleza, tem aresta para todos os pares de vértices. Só que quando é grafo, a gente, né, vai olhar pares não ordenados. Quando é digrafo, a gente olha pares ordenados. Estrutura de dados. Como que a gente vai representar, né, o grafo ou o digrafo no computador? Né? Deixa eu dar um bico aqui no meu chá gelado. Então, os vértices, ele está chamando de objeto aqui, pessoal, mas bota entre aspas objeto, tá? Porque o código aqui é um código em C, tá? Então, e o C não é orientado a objetos, tá bom? Não põe objeto entre aspas aí. E se você quiser, faz esses códigos em Java, tá bom? É claro que assim, você não vai conseguir fazer isso aqui exatamente em Java, mas é bem fácil você passar esses códigos que a gente vai ver aqui na aula para Java, tá bom? E se você quiser fazer isso, fique à vontade. Vértices são representados por objetos do tipo vertex. Os vértices de um digrafo são números, tá? Do 0 ao v-1. Está rotulando a partir do 0, tá bom? Aí tem esse define aqui, tá? Que então, ou seja, quando a gente lê vertex no código, vai ser um int, na verdade, tá bom? Aí o objeto do tipo arc.
representa um arco com ponta inicial em V e ponta final em W, tá? Então essa é a estrutura que representa o arco, tá? Ela tem o V e o W. E aí a gente está convencionando aqui que o V é a ponta inicial e o W é a ponta final, tá bom? A função arc é como se fosse o construtor aí do arco, tá bom? Ela recebe dois vértices, V e W, e devolve um arco com ponta inicial V e ponta final W, tá bom? Como se fosse o construtor do arco, tá bom? Então o que ela faz? Ela cria aqui a estrutura e guarda os valores e depois devolve a estrutura, tá bom? Ela devolve, assim pessoal, no C tem um negócio que é complicado porque no Java não é assim, né? O Java, os objetos, eles são todos instanciados dinamicamente, né? Com alocação lá usando new, né? Aqui, ó, o que seria o equivalente ao new no C é o malloc, né? Então, se a gente... aí, como essa função aqui, ó, ela devolve uma estrutura arc, ela não devolve um ponteiro para a estrutura, ela devolve a estrutura, né? Então eu não preciso fazer malloc aqui, tá? Então quando eu declaro arc e, ele está alocando para mim como se fosse dois inteiros, né? É como se eu estivesse declarando duas variáveis aqui, ó, né? É uma variável só, mas que ela guarda dois campos, né? Aí eu guardo esses números dentro dessa variável e eu devolvo aqui. É a mesma coisa que eu falasse int a igual a 5, depois devolve a, né? Esse devolve a, ele vai copiar o a para quem chamou a função, certo? Então, ou seja, quando morre essa função, morrem todas as variáveis que foram declaradas dentro da função, certo? Então, morreu essa função, morre esse arc aqui. Só que, como eu devolvi aqui, ó, o cara que chamou o arc, ele recebeu uma cópia desses valores. Então, por mais que morreu aqui, foi copiado para ele, tá bom? Tem que ver, ó, deixa eu ver assim, só ir para frente aqui rapidinho para eu ver se tem um exemplo dele chamando essa função, né? Cadê aqui, ó? Não. Já tô dando spoiler da aula inteira. Não, acabou o slide, não tem. Então deixa para lá. Bom, se você for chamar essa função da seguinte forma, né? Se você for chamar essa função assim, você vai declarar arc a é igual, arc minúsculo aqui, né, com RC minúsculo, ARC, vou escrever aqui, vai no bloco de notas. Se você fizer assim, ó, arc a recebe arc maiúsculo 2, 3, o que vai acontecer? Depois que terminar essa função, a tua variável a ela vai ter uma cópia da estrutura que guarda lá o a na posição v vai ser igual a 2, né? E o a na posição w vai ser igual a 3. Se você printar isso aqui, né? Printar o a.v vai ser 2. Se você printar o a.w vai ser 3, tá bom? Então ele não faz a alocação dinâmica aqui. Por quê? Porque não é ponteiro que ele tem que devolver. Se fosse o ponteiro, ele ia fazer malloc e devolver o ponteiro, tá bom? Mas ele não está fazendo assim. Certo? E assim, eu só estou falando isso, frisando isso, pessoal, porque se vocês forem implementar isso em Java, primeiro que assim, você ia colocar isso como construtor da classe mesmo, né? Então já não seria uma função, seria o construtor, né? Agora, se não fosse o construtor, se fosse uma função, aí a gente teria que dar new aqui dentro, né? Certo? Então, sabe, eu tô imaginando aqui que vocês conhecem o básico de C e conhecem o básico de Java também, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, não tenham vergonha de perguntar o básico, tá? Se você tiver vergonha, pergunta no privado. Você pode até ter vergonha dos teus colegas, mas não tenha vergonha do professor, tá bom? Para mim, dúvidas são todas legítimas, tá bom? Então, se você tiver com dúvidas básicas do C, manda lá para mim, tá bom? No privado eu te respondo. Beleza. Então, e aí como no C não tem construtor, se fosse C++ ainda tem, né? Mas no C não tem.
Então eu tenho uma função aqui para alocar o arco, tá bom? E não é nem alocar, é alocação estática, não é dinâmica, né? Arestas. Um objeto do tipo edge representa uma aresta com pontas V e W. Aí, como é aresta, não faz sentido falar em ponta inicial e ponta final. São as duas pontas, uma não é inicial e a outra é final. E aí, só que aí, o que a gente faz, né? Aqui no nosso código, a gente simplesmente define como a estrutura edge é a mesma estrutura do arc, na verdade. Tá bom? Então, quando você escrever add no teu código, é a mesma coisa que se você tivesse escrito arc, tá bom? É uma coisa que não dá para fazer no Java, né? Esses defines aqui. Aí você teria que criar uma classe add, né? Até de repente você poderia, talvez, estender, né? Eu crio uma classe add que estende arc, aí você já herda tudo que tem no arc, né? Eu poderia fazer alguma coisa assim, nem sei, tá? Se é conveniente fazer isso. Só estou falando aí as opções que a gente poderia pensar. Aí a função add com tudo maiúsculo seria o construtor da aresta, né? Só que aí, como a gente já tem aquele construtor lá do arc, a gente também não precisa reescrever, é só fazer o define aqui também, tá bom? Então, quando o cara chamar a função add, é a mesma coisa que chamar a função arc, tá bom? Beleza. Aí, como representar os grafos no computador, né? Até agora a gente viu aqui a parte mais básica, né? Como representar um arco ou uma aresta. Agora, como representar o grafo ou o digrafo? Como é que a gente faz? Bom, as duas formas mais conhecidas é matriz de adjacência, que a gente vai ver na aula de hoje, e vetor de listas de adjacência, que vai aparecer aí nas próximas aulas. Bom, existem outras maneiras também, por exemplo, matriz de incidência, mas que a gente não vai ver nessa disciplina, tá bom? Deixa eu dar mais um bico na minha água aqui, meu chá gelado. Matriz de adjacência de digrafos. Primeiro vamos olhar digrafos, né? Então, matriz de adjacência de um digrafo tem linhas e colunas indexadas por vértices. Então, e aí a gente vai definir que se essa matriz de adjacência, ADJ, na posição VW for 1, indica que VW é um arco do digrafo. E aí 0 caso contrário, tá bom? Então, exemplo, esse digrafo aqui, ó, ele tem o arco 0, 1. Então, se eu for olhar na linha 0, na coluna 1, então linha 0, coluna 1, tem que ter um 1 aqui, ó. Depois, 0 para 2. Então, 0 para 2, tá aqui, 1. O 0 não vai para o 3, então o 0 na posição 3 tem que estar zerado. Como não tem laços, então um vértice nunca vai para ele mesmo. Então essa diagonal aqui ela tem que estar toda zerada, né? Do 0 para o 0, do 1 para o 1, do 2 para o 2 e do 3 para o 3, tudo zerado. Beleza? Aí vamos pegar aqui sei lá, o 3. O 3 não tem nenhum arco saindo dele, né? Então se você olhar na linha 3 não vai ter nenhum 1, certo? O 2, ó. O 2 ele vai para o 1 e para o 3. Né? Então vamos olhar, a linha 2 tem o 1 na coluna 1, né? E o 1 na coluna 3, certo? Então deu para sacar aí como que é a matriz de adjacência de um digrafo, certo? Qual é o consumo de espaço? É θ de V ao quadrado, certo? Porque eu vou alocar a matriz, isso aqui mesmo para digrafos esparsos, né? Porque um digrafo esparso, ele vai ter θ de V arcos, né? Então ele vai ter θ de V arcos, mesmo assim a estrutura vai gastar θ de V ao quadrado para guardar esses θ de V arcos, tá bom? Então ela é uma estrutura que, né, dependendo do contexto, pode ser que eu estou ocupando espaço demais para guardar coisa de menos, né? Em particular pensando em digrafos esparsos. Agora, se eu estiver falando de digrafos densos, que aí o digrafo denso ele vai ter θ de V ao quadrado arcos, né? Aí eu gastar espaço θ de V ao quadrado é ok, certo? Aí aqui uma observação também que ele está fazendo, é fácil de implementar, né? Isso aqui é muito fácil de implementar. É mais fácil do que o vetor de listas de adjacência. Também não é difícil, tá, o vetor de lista de adjacência, mas a matriz de adjacência é mais fácil ainda.
Bom, aí quando a gente vai representar grafos, né, o que que muda? É basicamente a mesma coisa, só que lembra que o grafo ele é um digrafo simétrico, né? Então, ou seja, quando a gente for olhar a matriz, aí lembra que assim, no grafo não tem essa noção de o arco que é arco que vai, arco que vem, é aresta, né? A aresta ela está nas duas direções. Então, sempre você vai ter, se você tiver na posição VW 1, na posição WV você vai ter que ter um 1 também, tá bom? Então, VW igual a 1 significa que a aresta 1 está no grafo. E aí, se a aresta VW está no grafo, a aresta WV tem que estar no grafo também. Tá? Então, o ADJ WV tem que estar igual a 1 também. E aí, zero caso contrário. Tá bom? Então, você sempre vai ver essa matriz meio que espelhada, né? Se você olhar aqui a diagonal, aqui passando, olhando aqui essa diagonal zerada. Aí olhando para cima e olhando para baixo, você vai ver a coisa espelhada, né? Porque, por exemplo, ó, vamos olhar o 2 aqui. O 2 tem aresta do 0, 1 e 3. Então, 2. 0, 1 e 3. Aí, essa aresta 1, 2, ó, tá? Linha 2, 2, 1, desculpa. 2, 1 e 1, 2, né? Então, linha 2, coluna 1, tá com 1. Linha 1, coluna 2, tá com 1 também, certo? Então é sempre isso, a aresta você vai ter dois uns aí para ela dentro dessa matriz, tá bom? E aí o que eu tinha falado antes vale para cá também. Se o grafo for esparso, ele vai ter mais ou menos aí θ de V arestas, e aí você vai ocupar θ de V ao quadrado, então é bastante coisa, né? Agora, se ele for um grafo denso, aí você vai ter o consumo de espaço vai ser proporcional à quantidade de arestas, tá bom? Aliás, assim, né, pessoal, eu tô falando, eu lembro quando eu falei para vocês, né, não tem uma definição muito clara do que a gente pode falar que o grafo é denso ou é esparso, né? Porque agora eu tô falando assim, esparso, ele é O de V. Na verdade, não sei, né? Tem que ver o que dentro de qual contexto que a gente está falando, porque se a gente fosse considerar o que eu tinha falado antes lá, falar, se ele tiver menos do que 50% das arestas, ele já é esparso, e isso aí, se for metade das arestas lá, da quantidade máxima, também é O de n ao quadrado, né? Também, desculpa, é θ de n ao quadrado, né? Então, então depende aí do que a gente está chamando de denso, o que a gente está chamando de esparso, tá bom? Então vamos trocar aqui a nomenclatura. Vamos dizer assim: se eu tiver uma quantidade proporcional ao número de vértices, né, um número de arcos, né, proporcional ao número de vértices, ou seja, seria θ de V arestas, aí eu vou ocupar θ de V ao quadrado de espaço. Então eu estou desperdiçando espaço, certo? Agora, se eu tiver bastante arestas, né, tiver mais ou menos θ de V ao quadrado arestas, aí beleza, eu estou ocupando um espaço proporcional aí, tá bom? Beleza. A estrutura do digrafo aqui, o que ela vai conter? Ela vai conter três campos. O campo V maiúsculo, que é o número de vértices, o campo A maiúsculo, que é o número de arcos, e o ponteiro, aqui é ponteiro de ponteiro, né? Que é o ponteiro da matriz de adjacência, mas a matriz de adjacência em si é um ponteiro, por isso que vai ter os dois asteriscos aí. Vamos ver o desenho aqui que vai ficar mais claro. Um objeto do tipo digrafo contém o endereço de um digrafo, né? Então, o digrafo com D minúsculo é a estrutura. O digrafo com D maiúsculo é o ponteiro para a estrutura, tá bom? Então, está sendo definido aqui, ó. Então, o que a gente está chamando de digrafo com D maiúsculo é o ponteiro daquela estrutura lá, dessa estrutura aqui, com D minúsculo, beleza? Então, quando a gente, para não ficar pondo esses asteriscos aqui no código, tá? Então, quando a gente vê digrafo com D maiúsculo, a gente tem que lembrar que é um ponteiro para digrafo. Então, por exemplo, ó, se eu declarar no meu código assim, ó, digrafo G, então eu estou declarando um ponteiro G para a estrutura de grafo, né? Aí aqui no caso, se eu só declarar, eu não aloquei a matriz ainda, né?
Se eu só declarar isso aqui, a única coisa que eu aloquei é essa parte rosinha aqui, tá bom? Sei lá se é rosa o nome dessa cor, acho que é, sei lá que cor que é essa. Mas certo, se o meu código só tem isso aqui, ó, a única coisa que está sendo alocada é isso, esse quadradinho aqui, ó. É o ponteiro para de grafo, tá bom? Agora, quando eu der malloc e também alocar a matriz, né, fizer alocar tudo bonitinho, aí vai ficar assim, tá bom? Então, o G vai ser um ponteiro que aponta para uma estrutura do tipo de grafo, aí dentro dessa estrutura do tipo de grafo, eu vou ter um campo V, que vai ter o número de vértices, o campo A, que vai ter o número de arcos, o campo ADJ, que vai ser um ponteiro para a matriz de adjacência. O que é a matriz de adjacência? É um vetor de vetores, né? A matriz no C é um vetor de vetores, tá bom? Então isso aqui aponta para esse vetor que dentro dele tem um ponteiro para o vetor aqui que corresponde a essa linha, tá bom? Beleza. Essa mesma estrutura seria usada para representar grafos, né? Então a gente vai definir aqui, ó, a mesma estrutura então que a gente usava para representar um digrafo vai ser usada também para representar grafo, e aquele grafo agora com G maiúsculo vai ser o ponteiro para um grafo, tá bom? O número de arestas de um grafo vai ser metade do número de arcos do digrafo, né? Que lembra que o grafo é um digrafo simétrico, tá bom? E aí a aresta corresponde a dois arcos antiparalelos, tá bom? Então, eu assim, tá, confesso que eu não gosto muito disso aqui. Eu ia preferir que eu tivesse tinha que fazer o código funcionar para que o G de A, quando é grafo, me desse o número de arestas e não o número de arcos. Porque, né, se eu estou trabalhando com grafo, eu quero saber o número de arestas, não o número de arcos. Que aí, para eu saber o número de arestas, eu vou ter que dividir o número de arcos por 2. Né? Então, enfim, mas isso foi definido assim porque aí a gente consegue usar as mesmas funções aí que inserem arestas, vai ser a mesma, né? A função que insere arco, a função que insere aresta, vai ser a mesma, vai ter uma reutilização de código aí, tá bom? Mas se você for passar isso aqui para Java, aí você dá uma mexida nisso aí, vê o que você consegue fazer aí para o código ficar bacana, mais bacana ainda. Agora essa função aqui, ó, ela aloca uma matriz, tá? Isso aqui é que assim, no Java isso aqui é mamão com açúcar, né? No Java é só você dar new na matriz lá, né? Você fala, eu quero alocar uma matriz de R por... Você faz assim, new int de R por C, né? Acho que era C que ele tinha colocado lá. Eu já perdi aqui de novo. Eu tenho que aprender qual que é a tecla de atalho para eu voltar aqui. RC, isso. Então no Java é simplesmente isso aqui, né? New int C, int RC. Ele já aloca a matriz com R linhas e C colunas, né? E aí no Java essa matriz ela já vem com tudo preenchido com zero, né? Agora já no C não, né? O C a gente vai fazer aqui, ó. Então essa função ela vai preencher com o valor que você passar aqui no parâmetro, tá? Só que nos nossos códigos aqui o parâmetro sempre vai ser zero, tá? Então o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso dar uma malloc. Eu tenho que dar uma malloc primeiro nesse vetor aqui, ó. Primeiro eu dou uma malloc nesse vetor aqui, ó, tá? E aí, como esse é um vetor de ponteiros, né? Então, ó, o size vai ser um size, não vai ser size of int. Então, eu não vou ter r vezes size of int. Vai ter r vezes size of ponteiro de int. Tá bom? Aí eu dei esse malloc. Aí depois, em cada posição do m, eu dou mais um malloc. Aí, assim, eu vou falar c, né, agora, c, que é o número de colunas, vezes size of int. Não int ponteiro, que agora eu estou alocando esses vetores aqui de dentro, tá? Então dentro daquele for lá, eu estou indo para cada posição aqui, estou alocando esse vetor aqui de dentro, tá bom? Fiz o malloc. Aí depois eu vou lá para toda a linha e toda a coluna, eu guardo dentro da matriz aí na posição
e j o valor que você me passou aqui como parâmetro. Beleza? E aí no final eu devolvo aí o ponteiro dessa matriz que eu aloquei. Tá bom? Eu aloquei com malloc, né? Então aloquei com malloc, a matriz ela não vai morrer depois que essa função acabar. Mas aí o que vai morrer quando essa função acabar é o meu ponteiro para essa matriz. Mas aí eu estou devolvendo aqui o ponteiro. Então quem chamar a função vai ter uma cópia desse ponteiro para essa matriz. Certo? Tempo de execução dessa função, né? Linha por linha, né? Ó. Então linha 1, a linha 0 aqui não conta porque não estou fazendo nada, né? Só está declarando. Linha 1, tem um malloc aqui, ó, né? Θ de R. Por quê? Porque é um malloc que tem R vezes size of uma constante aqui. Então, está assumindo que o malloc vai gastar θ de R, né? Na verdade, eu não sei dizer, viu, pessoal, quanto tempo consome o malloc. Eu não sei dizer. Eu não sei se a gente assume se a gente pode assumir que ele consome tempo θ de R, viu? Sinceramente, eu não sei dizer para vocês, tá bom? O malloc, eu acho que várias chamadas ele pode consumir tempo constante, na verdade, né? Eu não sei como a memória é organizada lá internamente, né? Eu acho que ele pode consumir tempo constante. Agora, eu não sei, eu realmente não sei como que é feito o gerenciamento da memória. Pode ser que algumas vezes ele tenha que remanejar a memória e vá gastar mais do que R, né? Realmente eu não sei quanto gasta um malloc, tá? Eu não assinaria embaixo disso aqui, viu, pessoal? Tá bom? Mas tudo bem, vai. Vamos pensar que no pior caso ele vai gastar θ de R. Aí depois, linha 2, quanto que gasta? R mais 1. Por que é R mais 1? Ah, tá. Assim, a gente está sendo bem detalhista aqui, na verdade, né? Porque quantas vezes a gente entra nesse for? A gente vai entrar R vezes a gente entra no for. Mas aí vai ter uma vez que, na última iteração, que a gente vai dar mais no i, vai checar a condição de parada, aí ela vai dar falsa e a gente não vai entrar mais no for. Então, na linha 2, ela vai ser executada R mais uma vezes, tá bom? Isso para notação assintótica não vai fazer diferença, vai ser θ de R, tá bom? Aí quantas vezes entra na função? R vezes, certo? Só que aqui, ó, tá vendo? Ó, por isso que eu tava falando, ó, o malloc lá, né? Agora, ele tá falando aqui, ó, tô criticando aqui o slide, né? Mas acho que é bom a gente ter sempre um olhar crítico aqui para as coisas, né? Porque, ó, essa linha 3 agora, aqui na análise tá θ de R, né? Só que, na verdade, ela entra R vezes nessa linha. Aí, se o malloc gastasse θ de C aqui, por exemplo, teria que ficar θ de R vezes C nessa linha 3, certo? Né? Então, mas eu acho, pessoal, que a gente, sei lá, eu acho que seria razoável a gente assumir que o malloc custa θ de 1, tá? Então, se ele custa θ de 1, aí o erro estaria então nessa linha 1 aqui, ó. Ah, não é eu que estou falando bobagem, né? Nossa, eu falei um monte de. Acho que eu. Fui eu que falei um monte de bobagem, né? Porque eu estava lendo a linha 0 e lendo aqui na 1. Então a linha 1 ele está assumindo que é θ de 1. Tá, então tá certo, está consistente aqui, né? Ele está assumindo o malloc como θ de 1. Eu acho que o malloc é θ de 1 também, pessoal, mas eu não sei também ao certo se, dependendo de alguma coisa que acontecer lá, ele tenha que gastar um tempo fora do normal lá fazendo remanejamento de memória, sei lá. Mas então, dentro aqui do que a gente está assumindo é θ de 1, então essa linha aqui, como a gente entra R vezes nela, então ela vai ser θ de R, certo? Beleza, linha 4, mesma coisa, né? A linha 4 é a mesma coisa da linha 2, né? Então é θ de R também, né? Depois a linha 5, né? É um for dentro do outro, né? Então esse for é R vezes, esse é C, então vai dar R vezes C, certo? Aí eu não vou entrar nesses méritos do mais um, tá? O mais um é a mesma coisa de antes aqui, né? Ele entra R vezes no for, e aí esse for é ele executado C mais uma vez, que tem a última iteração lá, né? Em que a condição do for ela não é satisfeita. Então vai dar θ de R vezes C,
Beleza. Aí, por último, linha 6. Quantas vezes eu entro na linha 6? Θ de R vezes C, certo? Aí não tenho mais um, né? Beleza, aí quando eu somo tudo isso, vai dar θ de RC. Se vocês lembram lá como é que faz conta com notação assintótica, vocês vão lembrar aqui, né, facilmente de que isso aqui vai ser θ de R vezes C. Beleza? Então o consumo de tempo dessa função, θ de R vezes C. Eu estou falando assim, né, pessoal? É uma análise aqui bem trivial, na verdade, né? Acho que vocês batendo o olho aqui, vocês já vão falar, esse algoritmo é R vezes C, né? Θ de R vezes C. Mas vamos olhar com calma assim, só para a gente não perder o costume, porque a hora que os algoritmos começarem a ficar complicados, aí a gente, né, vai ser importante a gente olhar passo a passo. Eu sei que o tempo aqui já deve estar estourando, mas falta tão poucos slides aqui que eu vou até o final. Beleza, graph. Aí a gente estava falando da função de iniciar a matriz, né? Então vamos ver uma função de inicial de grafo agora, né? Então essa função ela vai devolver o endereço de um novo digrafo com os vértices de 0 a v-1 e nenhum arco no digrafo, tá bom? Então primeiro você só está me falando que eu quero um digrafo com essa quantidade de vértices. Aí o que eu faço? Eu aloco o digrafo, tá bom? Então aqui, ó, quando eu coloco asterisco G, então eu estou declarando aqui, ó, digrafo G, e aí eu coloco asterisco G, nesse caso aqui no C, esse asterisco ele significa conteúdo apontado por G. Então o G ele aponta para uma estrutura. Lembra que o digrafo com D maiúsculo ele é um ponteiro para a estrutura do tipo digrafo com D minúsculo. Tá? Então o conteúdo apontado por G é do tipo digrafo com D minúsculo. Tá? Então quando eu faço size of asterisco G, é a mesma coisa que eu falar size of digrafo com D minúsculo. Tá bom? Então beleza, estou alocando o digrafo com D minúsculo e aí eu guardo o ponteiro para ele no G, que é do tipo digrafo com D maiúsculo, certo? Aí eu guardo aqui, ó, quem que é a quantidade de vértices. Aí como eu fiz a alocação é ponteiro, né? Como o G é ponteiro, aí no C é flechinha, né? Lembra que no C tem aquela distinção entre pontinho e flechinha, né? Então, por exemplo, ó, quando a gente estava aqui, ó, cadê? Deixa eu lembrar aqui. Ó, aqui o arc, ele é um arco, ele não é um ponteiro para arco. Então, como ele é um arco, é pontinho que a gente usa, tá bom? Se fosse ponteiro para arco, seria a flechinha, certo? Então, o arco aqui é a estrutura mesmo. Agora, o digrafo aqui com D maiúsculo, ele é o ponteiro, tá? Ele não é a estrutura. Então, como é o ponteiro, aí a gente usa a flechinha, tá bom? Então, flechinha V recebe esse V daqui. Aí não tem nenhum arco, então o flechinha A é 0, e aí a gente chama aquela função lá que aloca a matriz com V linhas e V colunas, e inicializando tudo com 0. E aí depois a gente devolve o G, que é o endereço desse digrafo que foi alocado, tá bom? Então é como se fosse o construtor da classe de grafo, né? Se fosse em Java, seria isso. Beleza, pessoal? Encerramos aqui a primeira parte da aula.